Bíblia, especificamente no Torá, vem nos acompanhando há séculos. Mas é surpreendente ver que o conceito não foi apenas acreditado, mas discorrido por um dos cientistas mais famosos da história. Sir Isaac Newton, que era melhor do que ninguém nisso, afirmou que todo o universo, não só a Bíblia, mas todo o universo, era um criptograma, um código, estabelecido por Deus e que cabia a nós desmontar este quebra-cabeça. Ele, é claro, também procurou um código o qual ele tinha certeza que existia, a Bíblia, e que revelaria o futuro da humanidade. Newton deixou muitas de suas anotações pessoais em Cambridge quando se aposentou. Seu biógrafo John Maynard Keynes descobriu os papéis e ficou chocado ao ver que a maior parte das milhões ou mais de palavras nos escritos pessoais de Newton não tinha nada a ver com matemática ou astronomia, e sim com teologia esotérica. Newton acreditava firmemente num código bíblico. Ele tinha tanta certeza que havia um código oculto na Bíblia que ele passou cerca de metade da vida tentando decifrá-lo. Somente estudiosos de religião acreditam que a Bíblia contém informação oculta? Ou será que já houve cientistas que pensaram igual? Veremos a seguir. O rabino Michael Ben Weissman, talmudista e grande matemático na Tchecoslováquia antes da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu ao Holocausto e depois da guerra emigrou para os Estados Unidos. Weissman, quando ainda era jovem, encontrou por acaso as anotações do rabino Bachia, do século XIII, sugerindo que informação divina poderia ter sido tirada do Torá, pulando o intervalo de letras específico. Agora, com todo o horror da guerra para trás, Weissman retornou ao fascínio de sua juventude, a possibilidade de um código bíblico misterioso. O rabino Weissman, com a sua persistência e determinação nos estudos do Torá, fez algumas descobertas notáveis. No livro de Gênesis, se você for no primeiro T e contar 49 letras, e então chegar na próxima, em outras palavras, a 50ª letra, é o equivalente ao que consideraríamos uma vogal, o que seria um O. Você conta mais 50 letras, é um racha, como o nosso R. Mais 50 letras e se chega a um hair, como um H. Em outras palavras, é como se você encontrasse um Thor em intervalos de 49 letras. Isto forma a palavra Torá. Sem dúvida incrível por si só, mas é uma daquelas coisas que você pode julgar coincidência. Mas quando você vai até Êxodo, descobre que a mesma coisa acontece. Você vai até um T, 49 letras e mais uma, você chega ao O. O R, o H, do mesmo jeito. Então começa a parecer muito planejada. Continuando, você vai até o terceiro livro, de Levítico, e nada disso acontece. Mas se você for até o quarto livro do Torá, o livro de Números, a mesma coisa acontece. Mas somente se você soletrar Torá invertido. Meio estranho. Você vai até o livro de Deuteronômio, mais uma vez você encontra a mesma coisa. Mas somente se soletrar invertido. Agora você se pergunta, o que isso significa? E você pensa bem nisso tudo. E é como se esses 4 livros estivessem apontando para o livro do meio. 2 para frente, 2 para trás. Para o livro de Levítico. E se você examinar Levítico mais cuidadosamente, você descobre intervalos não de 49, mas de 7 letras. A cada 8 letras você tem a palavra YHWH, ou o nome de Deus. E você pensa bem sobre tudo isso e percebe que Torá está sempre apontando o nome de Deus. A descoberta do rabino Weissman é a primeira indicação moderna de códigos ocultos na Bíblia. E, é claro, levou ao uso de computadores para descobrir outros. O professor Daniel Michelson, da UCLA, estimou que a probabilidade da descoberta de Weissman acontecer por acidente é menor do que 1 em 3 milhões. Foi a descoberta de 50 anos do rabino Weissman que finalmente convenceu um pequeno grupo de cientistas israelenses de que os computadores podem ser a chave, que poderá revelar o mistério de séculos do código bíblico. Foi o Dr. Eliyahu Rips, um dos principais matemáticos do mundo, quem planejou o primeiro modelo matemático para testar a viabilidade dos códigos pulados, que Weissman demonstrou com seu trabalho. Mas ele logo pediu a ajuda do Dr. Doron Whitson, um estudioso graduado em física, especializado em relatividade geral, e Yoav Rosenberg, um brilhante jovem especialista em computador. Juntos esperam provar cientificamente se o código bíblico existe ou não. Isto pode ser uma tarefa longa e tediosa.
Talvez devamos fazer uma pausa aqui e explicar exatamente o que é uma sequência equidistante de letras ou código SEL e como ele é construído. Para detectar um código SEL, um computador deve primeiro ser programado para escrever a primeira letra ou a palavra codificada, representada em nossa fórmula por N. O computador irá pular um número fixo de letras representado aqui pela letra D. Escreve esta letra, pula o mesmo número de letras e escreve a letra, e assim por diante. Vamos tentar um exemplo simples. Rips explicou que cada código é um caso de somar cada 40ª, 20ª ou 50ª letra para formar uma palavra. Pular X espaços e outros X espaços e outros X espaços, e a mensagem oculta é formada. Isto parece ser apenas uma simples descrição do código SEL. Mas se você começar com a primeira letra do parágrafo R, depois pular cada 3 letras e escolher a 4ª letra seguinte, a mensagem codificada é revelada. Ler o código. Infinitamente mais difícil é a criação de um texto de aparência que seja sensível e facilmente entendido, e ainda assim conciliar sem emendas letras em intervalos fixos. Este processo é chamado criptografia. Há várias coisas que precisam ser entendidas a respeito de todo o código de sequência de letras equidistantes. Procurar palavras, possivelmente quaisquer palavras, como uma sequência de letras equidistantes, podem ser encontradas no livro de Gênesis, encontradas em Guerra e Paz e encontradas em qualquer texto longo o bastante que você tente encontrar, se está usando um computador. Em qualquer caso, o que se encontra é geralmente aleatório. É preciso aplicar análise estatística para determinar se o que você encontra é ou não de fato aleatório, ou se está além do que você esperava encontrar por acaso. Para testar a teoria do código SEL, a equipe de pesquisa criou um programa de acordo com as rigorosas regras estatísticas e científicas. O texto utilizado seria somente o livro de Gênesis, cerca de 78.000 letras. Para garantir que os resultados não fossem alterados por interpretação subjetiva, eles selecionaram os nomes de 34 dos mais famosos e reverenciados sábios como alvos de sua busca. Para tornar mais difícil, eles também pediram que o programa procurasse a data de nascimento ou de morte dos alvos. Após meses de trabalho, o incrível e complexo modelo matemático e programa ficou pronto. Agora era o computador. O resultado deste teste surpreendeu até os pesquisadores. Todos os 34 nomes estavam lá, codificados no texto, junto com as datas de nascimento ou de morte. Ele usou as estatísticas corretamente e descobriu de forma brilhante que a informação codificada na Bíblia estava lá com a probabilidade de 10 milhões para 1. Harold Gans, na época um criptologista veterano da Agência de Segurança Nacional em Maryland, soube do teste e dos resultados. Eu reproduzi as experiências e, veja só, obtive precisamente os resultados que eles registraram. Então eu prossegui e fiz uma nova experiência. Em vez de juntar os nomes dos rabinos e relacionar com as datas de nascimento e morte, eu juntei com os locais de nascimento e morte, cidades, vilarejos, onde quer que fosse que eles tenham morrido ou nascido, e os resultados que obtive foram ainda mais significantes do que os originais feitos por Winston e Rips. Naquele momento eu soube, sem sombra de dúvidas, que o código era verdadeiro. Eu senti um calafrio na espinha. Encorajado pelos resultados, o estudo foi enviado à prestigiada revista matemática americana Statistical Science para um novo exame e possível publicação. Robert Cass, o editor da revista Statistical Science e professor na Universidade Carnegie Mellon, disse: "Nossos peritos ficaram desconcertados. Suas crenças anteriores fizeram pensar que o livro de Gênesis não poderia conter referências significativas sobre pessoas da atualidade. E quando os autores executaram testes adicionais, o efeito persistiu. O estudo é então oferecido aos leitores da Statistical Science como um quebra-cabeça desafiador. Ainda assim, apesar do imenso apoio para a integridade científica da pesquisa de códigos inicial, ainda existem cientistas que insistem que isto tudo não passa de tolices numerológicas." A maior premissa dos códigos bíblicos é que o texto permaneceu totalmente inalterado através dos séculos, desde o tempo de Moisés, mas na verdade não é o caso. Os manuscritos dos primeiros períodos não são os mesmos manuscritos dos últimos períodos. Isso invalida totalmente a ideia de um código bíblico baseado em contagem de letras. Estudiosos da Bíblia há muito estão cientes de que durante o milênio o Torá foi mantido com uma incrível variação mínima de tipo de letra até os dias de hoje.
Um pergaminho de Torá é copiado de seu anterior à mão e escrito mediante regras inalteradas, por escribas que passam por um rigoroso curso de treinamento e preparação. A cada um deles, o seguinte aviso foi passado através dos tempos. Se porventura você omitir ou acrescentar uma só letra ao Torá, você destruirá todo o universo. Apesar dos anos de testes e revisões, muitos matemáticos proeminentes ainda acreditam que qualquer palavra ou combinações de palavras encontradas no Código Bíblico, não importa como alinhadas estejam, são, na melhor das hipóteses, questão de acaso e, na pior, o resultado de manipulação de texto. O computador pode ver um texto de tantas maneiras diferentes que encontrar mensagens ocultas é quase garantido. Veja bem, por trás de cada imagem está uma análise estatística que é executada pelo programa de computador criado por Hippes e seus colegas. Não é apenas uma imagem. Não são palavras que aparecem juntas por acaso na Bíblia. São detalhes relacionados e precisos